Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de mais uma dica de mecânica onde você pergunta e eu respondo. Hoje eu vou responder a pergunta do Richard Santos. O Richard Santos perguntou assim para mim: Sérgio, eu queria saber, por exemplo, quando eu troco a correia, tem que pôr no ponto certo, naquelas marcações que o carro tem, certo? A minha pergunta é a seguinte: quando desligamos o motor, ele tem que parar no ponto que foi ajustado para que quando dar a partida do motor, saia sempre no ponto ou não necessariamente? Essa pergunta foi uma pergunta bem interessante do Richard Santos. Muito obrigado por essa pergunta, Richard. Você quer saber a resposta? Se quando você vai ligar o carro, ele está no ponto? Quer saber essa resposta? Então fica aí que depois da vinheta eu conto para você. Bom, vamos lá pessoal, o Richard Santos perguntou: toda vez que faz a troca de correia dentada tem que pôr a correia dentada no ponto, certo? O que é o ponto da correia dentada? Tem o comando de válvulas aqui e aqui embaixo tem o virabrequim, tá? O que acontece? E aqui vai a correia dentada, tá bom? E o ponto do motor, que o pessoal conhece como ponto do motor, o que é? É a sincronia, o sincronismo entre a parte de baixo do motor, que é o virabrequim, e o comando de válvulas. Então tem que ter o ponto certo toda vez que eu faço a troca de correia dentada. Por quê? Para não atropelar válvulas. Já aconteceu com você do seu carro quebrar a correia dentada e você ter que fazer o cabeçote do seu carro novamente? É justamente porque essa correia se rompe e aí o pistão atropela as válvulas. Mas e a pergunta do Richard? Quando eu desligo o motor, as duas polias estão virando. Quando eu desligo o motor, a correia ela para no ponto certo para que o carro pegue novamente depois? E a resposta é não, Richard. O motor não para no ponto certo. Por quê? Porque não tem como, né? É uma parte mecânica que você desligou, ela vai parando conforme tira o combustível e etc e tal. Não vou entrar muito na parte técnica, mas isso não acontece, meu jovem. Ah, mas e por que o carro pega então depois, Sérgio? Por que o carro pega? Aqui eu desenhei só o comando de válvulas e aqui embaixo eu desenhei só o virabrequim. Nos carros modernos, nos carros com injeção eletrônica, existe uma pecinha, um sensor chamado sensor de fase. O que é o sensor de fase? O módulo entende qual foi o pistão que estourou, que explodiu, que funcionou da última vez com gasolina e com faísca da vela, e aí ele sabe que o próximo pistão que ele vai mandar o sinal para que o motor entre em funcionamento é o pistão anterior ao último. Por isso que existe aquela tal de ordem de ignição 1, 3, 4, 2 para os carros 6 cilindros, 1, 5, 3, 6, 2, 4. O módulo já faz essa contagem. Ah, Sérgio, mas e nos carros que não tinham injeção eletrônica, como é que funcionava? Tinha uma outra polia aqui, ó, no meio, que era a polia do distribuidor. Quem que fazia a contagem? O próprio distribuidor, que ele ia passando, sabe, na tampa do distribuidor, ele vai passando e vai distribuindo a faísca pro cilindro que precisa explodir, vamos chamar de explodir, né? Que precisa para a fase de explosão, que já comprimiu a mistura, ar, combustível, foi a faísca da vela e o motor entrou em funcionamento. Então, Richard, não, o motor ele não para no ponto, não tem como o motor parar no ponto. É muito raro acontecer essa coincidência, tá bom? Então, essa é a parte técnica da distribuição de faísca. Distribuição de combustível, distribuição de centelha. Nos carros com injeção eletrônica é o próprio módulo que conta. Nos carros que não são com injeção eletrônica, quem fazia essa contagem, essa distribuição era o distribuidor, beleza? Porque por isso que às vezes você ia adiantar o ponto ou atrasar o ponto, você adiantava o distribuidor ou você atrasava o distribuidor, tá bom? Então a resposta para o Richard Santos é:
Não, Richard, o motor não para no ponto e mesmo assim ele entra em funcionamento por conta da construção mecânica do carro. Tá bom, pessoal? Essa foi a dica de hoje. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações que na semana que vem tem mais. Um grande abraço e nos vemos na semana que vem. Valeu!